O silêncio não é paz. Para a maioria de nós, ele é uma ameaça. É por isso que você acorda e já pega o celular, liga uma música para tomar banho, liga um vídeo para almoçar, dorme com um ruído qualquer ao fundo. A verdade desconfortável é esta: não é o silêncio que assusta. É o que ele revela sobre você. Neste vídeo, quero convidar você a atravessar esse medo. Não para virar um eremita ou fugir do mundo, mas para descobrir como o silêncio, que hoje talvez pareça um inimigo, pode se tornar uma das maiores fontes de força interior, clareza e paz que você já conheceu. Os antigos estoicos diriam que fugimos do silêncio porque ele tira de nós a ilusão de controle. Enquanto há barulho, distração, notificações, parece que estamos ocupados, em movimento, fazendo algo da vida. Quando o som cessa, aparece o que estava sempre ali: a angústia, a dúvida, a sensação de vazio, o medo de não ser suficiente. Você não tem medo de ficar em silêncio, você tem medo de ficar a sós com o que é, sem enfeites, sem plateia, sem desempenho. Talvez você já tenha vivido isso. A casa finalmente fica vazia, o dia termina, você se deita. Em vez de descanso, a mente acelera. Lembra erros do passado, antecipa problemas do futuro, inventa diálogos que nunca aconteceram. Para escapar, você liga uma série, abre as redes, coloca qualquer coisa para tocar. A cena parece inofensiva, mas esconde uma dinâmica profunda. Você usa o ruído externo para não enfrentar o barulho interno. Aqui está o primeiro deslocamento de perspectiva. O silêncio não é a ausência de conteúdo, ele é o cenário onde o conteúdo verdadeiro finalmente aparece. O vazio não está no silêncio, está no excesso de estímulos que você usa para não sentir. O filósofo Marco Aurélio escrevia para si mesmo em noites silenciosas, não para se distrair, mas para observar seus medos com honestidade. Para ele, o silêncio não era um castigo, mas um laboratório em que a alma podia ser estudada sem maquiagem. Há uma dureza nisso. O silêncio nos obriga a admitir que boa parte da nossa ansiedade não vem do mundo, mas da forma como pensamos sobre o mundo. Epíteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. No silêncio, essas opiniões aparecem com nitidez quase cruel. De repente, você percebe que não é apenas o chefe que o oprime, mas a sua necessidade de aprovação. Não é só a incerteza do futuro que pesa, mas a sua crença de que tudo precisa estar sob controle para que você esteja seguro. Veja como isso se manifesta na vida moderna. Quantas pessoas não conseguem almoçar sem olhar o celular, esperar um elevador sem rolar uma tela, andar na rua sem fones de ouvido? A incapacidade de ficar 5 minutos em silêncio diz menos sobre o tempo livre e mais sobre o medo de olhar para dentro. Não é falta de tempo, é falta de coragem para encarar o que o silêncio traz. Mas há um segundo deslocamento importante: o silêncio não é apenas um espelho que mostra suas feridas, ele também é o espaço onde elas podem começar a cicatrizar. O que dói não é olhar a ferida, é continuar fugindo dela. A fuga cansa, desgasta, esvazia. Quando você para, quando escolhe ficar em silêncio por alguns minutos com o que sente, algo muda. Não necessariamente a dor desaparece, mas ela deixa de comandar você de maneira invisível. Você a vê, e ao vê-la, começa a recuperá-la do território do medo. Se esta caminhada interior faz sentido para você, eu o convido, com calma, a se inscrever neste canal e deixar um comentário compartilhando como você se sente diante do silêncio. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas a perceber que não estão sozinhas nesse processo. Vamos continuar essa conversa com profundidade e respeito, sem pressa. Voltemos à questão central: por que o silêncio assusta tanto? Porque ele nos confronta com 3 medos fundamentais: o medo de não ter controle, o medo de fracassar e o medo de não ter valor. No ruído, esses medos se diluem. No silêncio, eles ganham voz. E é aqui que os estoicos oferecem uma chave prática: a distinção entre o que está sob o nosso controle e o que não está. O silêncio é o lugar onde essa fronteira se torna clara. Imagine alguém que enfrenta um fracasso profissional. Enquanto se cerca de barulho, evita pensar no que aconteceu, joga a culpa exclusivamente nos outros ou no sistema, a dor permanece difusa e poderosa.
Mas se essa pessoa se permite alguns minutos diários de silêncio honesto, sem fuga, começa a separar o que fez do que aconteceu, o que poderia ter sido diferente do que estava além de sua influência. Esse exercício interior transforma fracasso em aprendizagem. O fato não muda, quem muda é a relação com o fato. Aqui aparece outro deslocamento. O silêncio, ao contrário do que se pensa, não nos enfraquece, ele nos devolve uma forma mais sólida de força. A força que nasce do barulho é uma força performática, parece firme, mas depende da plateia, dos likes, das respostas imediatas. A força que nasce do silêncio não precisa ser exibida. Ela está naquele que sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando, naquele que consegue tomar decisões importantes sem consultar o coro das opiniões alheias a todo instante. Talvez você já tenha visto essa diferença em alguém próximo. Há pessoas que falam alto, opinam sobre tudo, são sempre vistas, mas por dentro vivem em colapso. E há aquelas que parecem tranquilas, quase discretas, mas quando a vida desaba, elas se mantêm serenas. Não é que não sintam medo ou dor, é que já se encontraram com esses sentimentos no silêncio, muitas vezes, e aprenderam a não se assustar com a própria sombra. O silêncio também nos coloca diante de uma verdade dolorosa sobre a liberdade. Achamos que ser livre é poder fazer tudo, estar em todos os lugares, consumir todos os conteúdos, responder a todos os estímulos. Porém, a liberdade mais profunda é a de não ser arrastado automaticamente por eles. E essa liberdade só se treina no silêncio. Se você não consegue ficar 5 minutos sem checar uma notificação, não é você que está no comando. A tecnologia é incrível, mas quando o medo do silêncio se junta à oferta infinita de distrações, a mente se torna um território ocupado. Aqui surge mais um deslocamento de olhar. O silêncio não é isolamento, ele é preparação para uma presença mais verdadeira com os outros. Quem nunca se escuta dificilmente escuta alguém de fato. Enquanto você foge do próprio vazio, tende a preencher as conversas com ruído, respostas automáticas, opiniões copiadas, reações impulsivas. Quando aprende a sustentar alguns minutos diários de silêncio interior, você leva isso para os relacionamentos. Passa a ouvir com mais calma, a responder com mais sabedoria, a não reagir de imediato a cada provocação. Pense em um conflito recente que você viveu. Talvez, num momento de raiva, você tenha dito algo de que se arrepende. A ausência de silêncio ali não foi apenas externa, foi interna. Não houve espaço entre o que você sentiu e o que você fez. O silêncio, cultivado como prática, cria esse intervalo precioso. É nesse intervalo que a liberdade mora. Entre o impulso e a ação, o silêncio abre a possibilidade de escolha. É assim que o silêncio se torna uma ferramenta concreta contra a ansiedade. Não uma técnica milagrosa, mas uma disciplina suave e firme. Quando você se propõe a ficar alguns minutos por dia em silêncio, sem música, sem telas, sem conversas, no começo o medo aumenta. A mente grita, reclama, tenta negociar. Mas, pouco a pouco, você percebe algo. Por mais turbulentos que sejam, seus pensamentos são apenas pensamentos. Eles passam. Você não é obrigado a segui-los todos. Essa percepção, vivida na prática, e não apenas compreendida intelectualmente, enfraquece o poder da ansiedade sobre você. Há um último deslocamento, talvez o mais profundo. O silêncio não é o lugar onde você descobre respostas mágicas sobre o sentido da vida, é o lugar onde você aprende a sustentar perguntas difíceis sem desespero. Os estoicos não prometiam uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor não destrói o sentido. No silêncio, você pode olhar para as suas perdas, para o tempo que passou, para as escolhas que não pode refazer, e ainda assim dizer: mesmo assim, posso escolher minha postura agora. Depois de uma perda amorosa, por exemplo, é comum mergulhar em barulho, festas, conversas intermináveis, trabalho excessivo, qualquer coisa que impeça de sentir. Mas, mais cedo ou mais tarde, chega a noite em que não há para onde correr. O quarto escuro, o celular esquecido ao lado, e uma tristeza que enfim aparece inteira. Se, nesse momento, em vez de fugir de novo, você respira fundo e permite que o silêncio faça companhia a essa dor, algo sutil acontece.
A dor deixa de ser um monstro sem rosto e se torna parte da sua história. Ela não sã, mas passa a caber em você. Talvez seja isso que mais nos assusta, perceber, no silêncio, que carregamos dentro de nós uma profundidade maior do que imaginávamos. Não somos apenas aquilo que mostramos nas fotos, nos currículos, nas conversas rápidas. Somos também aquilo que pensamos quando ninguém está vendo, as escolhas que fazemos quando ninguém está aplaudindo, as lágrimas que ninguém presencia. O silêncio nos devolve a nós mesmos, com tudo o que isso tem de belo e de assustador. No fim, o silêncio que mais amedronta não é o do quarto vazio, da rua deserta ou da madrugada sem mensagens. É o silêncio em que caem, por alguns instantes, todas as justificativas, todas as distrações, todos os personagens. E, nesse breve intervalo, surge uma pergunta que ecoa: quem é você quando não está tentando provar nada para ninguém? Talvez a sua vida não mude de uma hora para outra por causa dessa pergunta. Mas, se você tiver a coragem de levá-la para dentro de alguns minutos de silêncio todos os dias, um pouco de cada vez, algo inevitavelmente começará a se transformar. Porque, no fundo, não é o silêncio que assusta tanto. É a possibilidade de descobrir, dentro dele, uma versão de você mesmo mais verdadeira do que tudo aquilo que o barulho do mundo já lhe ofereceu. E é com essa possibilidade que eu o deixo agora, não com uma resposta pronta, mas com um convite silencioso. Quando o vídeo terminar, quando o som cessar, o que você vai ouvir de si mesmo? O que você faz com o seu silêncio, agora, é a resposta que só você pode dar. Texte.